Ele tem um horário para começar, mas para terminar, o Espírito Santo é quem diz. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. São tantas opressões do inimigo, às vezes é difícil prosseguir, às vezes sou tentado e até caluniado. Querem que eu confesse o que não fiz, mas Jesus Cristo sabe os meus caminhos e não me deixa um minuto só. Conhece minha vida, dirige os meus passos e livra-me do inimigo atroz. Nunca estou sozinho nessa estrada. Aleluia, Deus. Obrigado. Não me sinto só um só momento. Tenho minha vida bem guardada. Eu não vivo aqui, estou só vendo. Anjos do Senhor Jesus me cercam. Vivo mais que viver acampados. Haja o que houver, venha o que vier, nas mãos de Deus eu estou bem guardado. Haja o que houver, venha o que vier, nas mãos de Deus eu estou bem guardado. Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia! Versículo de número 12. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Eita, nesta noite, Espírito Santo. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Podeis assentar. Aleluia. No livro de Gênesis, diz as Escrituras que todas as tardes Deus descia para encontrar o homem. E este encontro com o homem era um encontro de paz e não de guerra. Este encontro com o homem era um encontro onde Deus e o homem iria comungar, iria se relacionar. Esse encontro, sem sombra de dúvidas, era o melhor momento do dia na vida do homem. O momento que Deus desce e com o próprio homem Deus conversa face a face. Esse encontro é mais extraordinário do que todas as galáxias que existem neste universo. Este encontro é mais maravilhoso do que as ondas do mar que bramam. Este encontro é mais lindo do que a bela flor de um jardim. Porque neste encontro nós vemos
encontrando com o finito, o Todo-Poderoso se encontrando com o fraco, o justo com o injusto, o bom com o mal, o maravilhoso com o perverso, o amor com o ódio. É por isso que esse encontro, meus amados irmãos, é simplesmente extraordinário. Porque neste encontro, em que Deus comunga com o homem, que nós vemos que o propósito de Deus sempre foi se relacionar. E mesmo depois da queda, e mesmo diante do caos instaurado no cosmos, mesmo diante da perversidade se instaurando em toda a terra, mesmo diante do pecado se espalhando nos corações, meus amados irmãos, Deus não se ausentou. Existe uma linha que defende que Deus está distante, como alguém passivo que apenas observa a história e não a intervém em um momento. Mas, meus amados irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus que mesmo depois da queda ainda vem se encontrar com os homens, ainda vem se relacionar com os homens, ainda vem marcar encontro pessoal com os homens, porque o Deus do cristianismo, o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal e não passivo, como estes dizem. E nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 32, do versículo 22 ao 30, onde nós encontramos Jacó fugindo do seu irmão Esaú por lhe roubar a primogenitura. E enquanto Jacó está fugindo do seu irmão, angustiado, desesperado, procurando de alguma maneira se reconciliar com ele, Jacó se encontra no val de Jaboque. E neste val, meus amados irmãos, diz a Bíblia que está também com ele um varão, um homem. E este homem, diz a Bíblia, está lutando com Jacó. E este homem, enquanto luta com Jacó, diz a Bíblia que Jacó prevalecia. Jacó estava vencendo esta guerra, esta luta. Mas enquanto Jacó estava ali prevalecendo, aquele homem lhe toca na coxa. E no mesmo instante, Jacó fica aqui como que coxo, sem conseguir andar direito. E este encontro é conhecido como aquele que lutou com o próprio Deus. Jacó estava lutando com o próprio Deus. E neste encontro pessoal com Jacó, Deus o abençoou. Porque dizia Jacó: eu só te largo quando tu me abençoares. Dá-lhe a bênção para depois tu subir. E naquele instante, vendo ali aquele homem que era Deus de forma teofânica, que não prevaleceria contra Jacó, o abençoa. E meus amados irmãos, nós vemos nesse episódio que Deus é um Deus que se encontra com os homens, que Deus é um Deus que ainda está próximo dos homens, que ainda desce para se revelar, para conversar, para abençoar. Nós vemos também um outro texto que se encontra em Gênesis 18, no versículo 14, quando 3 varões, homens, como que viajando pelo caminho, param onde Abraão está. E aqueles homens param onde Abraão está tão somente para lhe fazer promessa, para dizer que Sara seria visitada por Deus para dar um filho, para gerar um filho. E quando Sara ouve aquela promessa, aquela palavra, ela ri do Senhor, porque dizia ela: sendo eu velha, como eu poderei gerar? Como eu poderei dar filhos nesse estado, nesta idade? Mas aquele homem diz: ora, por acaso há alguma coisa impossível para mim? Há alguma coisa que eu não possa fazer? Há alguma coisa que o Senhor não possa desobstruir, tirar, arrancar? Não, não há. Por isso eu te digo: logo, logo o Senhor se encontrará contigo para te abençoar.
E Ele vai fazer com que você dê um filho, que você gere um filho. E no capítulo 21 nós vemos, meus amados irmãos, que Deus desce sobre Sara, e Sara concede Isaac, e Isaac toda a linhagem de Israel. O nosso Deus é um Deus que se relaciona, que se encontra. Nós vemos também Deus se encontrando com Moisés na sarça, que ardia, mas que não se consumia, que pegava fogo, mas não se consumia. E por aquela sarça Deus falava com Moisés, não apenas na sarça, mas no monte, com trovões, relâmpagos e raios. Deus se apresentava a Moisés, Deus falava com Moisés. Nós vemos também que Deus se apresenta a Josué no caminho para Jericó. Veja aí lá em Josué, no capítulo de número 5, no versículo de número 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: e disse ele, não, mas venho agora como príncipe do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e lhe disse-lhe, que diz meu Senhor a meu servo? Veja, Josué se prostrou e adorou. Só quem pode receber a adoração é o próprio Deus. Portanto, quem estava diante naquele instante era o próprio Deus. E ele o adorou, e ele disse: o que o Senhor vem a me dizer? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Meus amados irmãos, diante de Josué, Deus se revela e Deus diz: olha, Josué, onde eu chego, o lugar é santificado. Onde eu chego, o lugar vira puro, fica são. Portanto, tira essa sandália aí, porque o caminho que tu tem andado são caminhos imundos, são caminhos na qual não é digno da minha presença. Mas tira, porque o lugar que tu estás agora, porque eu estou também, é santo. Aleluia. Deus, meus amados irmãos, não parou de se encontrar com os homens. Mesmo depois da queda, mesmo depois do fracasso dos homens, Deus continuou se relacionando, Deus continuou se mostrando. E não é à toa que em Mateus capítulo 1, versículo 23, a Bíblia vai dizer que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Ele está presente, está passeando no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz o Apocalipse. Meu irmão, Deus está aqui, porque o nosso Deus é pessoal, porque o nosso Deus se relaciona, o nosso Deus é íntimo de todos nós. Ele se relaciona, Ele se encontra com a igreja, com o seu povo. Mas na Bíblia Sagrada nós temos pelo menos 3 tipos de encontro com Deus. E nessa noite eu queria abordar esses três tipos de encontro com Deus, que folheando a Bíblia nós podemos identificar. E o primeiro encontro com Deus, que nós também vemos na Bíblia, está no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 ao 15, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, porque ele é santo. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amados irmãos, este encontro com Deus é um encontro para juízo. Quando nós lemos a Bíblia, nós identificamos que o encontro com Deus para este juízo será um encontro em que todas as nações
confins da terra, em que todas as pessoas que já pisaram neste mundo estarão agora diante de Deus para serem julgados pelas suas obras, para serem julgados pelas suas decisões, para serem julgados por não terem aceitado o convite da graça. É neste encontro que Deus vai selar o fim daquele que não quis ouvir o Evangelho, daquele que rejeitou a palavra, daquele que fez descaso da obra de Deus, daquele que disse não ao bom convite de Cristo. E é nesse encontro aqui que haverá tristeza, que haverá choro, que haverá ranger de dentes, que haverá angústias, porque neste encontro Deus estabelecerá o seu juízo sobre todas as nações, sobre todos os povos, línguas, tribos. Porque, meus amados irmãos, Deus é um Deus justo, e Ele julgará segundo a sua reta justiça, e todo aquele que disse não a Cristo se encontrará com Ele neste dia para o lago de fogo eterno. Mas, meus amados irmãos, o juízo para Israel e para a igreja é diferente do juízo de Deus para o mundo. Enquanto que o juízo de Deus para este mundo é a perdição eterna, é a condenação eterna, é a segunda morte e lago de fogo, o juízo de Deus para a igreja e para Israel é conserto. Sempre quando Deus quer revelar juízo sobre todos nós, sobre Israel, sobre as nossas vidas, esse juízo vem em forma de conserto. Porque, meus amados irmãos, agora em Cristo nenhuma condenação há, porque nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Agora o juízo de Deus na nossa vida não é mais condenação e inferno, é conserto. Quando nós estamos no vale, meus irmãos, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos na terra seca, saiba de uma coisa: este juízo de Deus sobre a tua e a minha vida não é para a morte, não é para a condenação, é para conserto. Deus quer nos amadurecer no vale, Deus quer nos ajeitar no deserto, Deus quer nos ensinar na tribulação. Dá glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Porque deserto não é lugar de morte para você, deserto é lugar de cura. Aleluia. Veja o que diz Oséias, livro do profeta Oséias, no capítulo de número 2, Oséias 2, no versículo 13 ao 16, diz assim: castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais ele queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Veja, Deus está dizendo para este povo: olha, eu vou castigar vocês, porque vocês se esqueceram de mim, vocês preferiram os Baalins, os deuses estranhos. E ele continua: mas eu vou atraí-los para o deserto, e lá eu vou falar aos corações, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó por porta de esperança. E ali aonde, meus irmãos, no deserto, cantará como nos dias de sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Veja, Deus disse: olha, eu vou castigar vocês, porque vocês se esqueceram das promessas, se esqueceram do meu amor. Mas o que eu vou fazer com vocês não é castigo para morte e perdição. Pelo
pelo contrário, eu vou atrair vocês para o deserto, e neste deserto eu vou falar o coração de vocês, e neste mesmo deserto vocês irão voltar a cantar de novo, vocês irão voltar a se alegrar de novo. Neste deserto não é lugar mais de tristeza, mas de conserto. Meu amado irmão, se a tua vida está no deserto, pare para ouvir a voz do teu Criador, porque é no deserto que Deus fala o coração, é no deserto que Deus conserta a nossa vida por completo, e Ele traz de novo a alegria da nossa salvação. Todo deserto é instrumento de Deus, todo deserto é ferramenta de Deus. Não se desespere, não se angustie, adora a Deus. Aleluia! Todo deserto é momentâneo, passa, porque todo deserto é por um momento de conserto. Louvado seja Deus. Veja ainda o que diz Jó no capítulo de número 42, no versículo 1. Jó 42, no versículo 1, meus amados irmãos, e no versículo de número 1 ao 6 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora, Senhor, agora os meus olhos eles estão te vendo. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó da cinza. Depois da sua tribulação gritante, depois do momento mais difícil da sua existência, depois do maior vale da sua história e da sua existência, está aqui um homem dizendo uma coisa maravilhosa: antes deste vale, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, na teoria, a minha teologia era teorizada, mas agora a minha teologia ganhou vida, porque os meus olhos te veem. Meu Deus, como tu és misericordioso, como tu és maravilhoso, céus e terra passa, mas as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, disse Jeremias. Aleluia! Portanto, meu amado irmão, louve no vale, adore no vale, ouça a voz de Deus no vale, porque o encontro com Deus no vale é encontro para conserto e não morte. Não importa o tempo que você está neste vale, vai passar, como diz o hino, a luta vai passar. Aleluia! E o segundo tipo de encontro com Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, é o encontro da igreja com Cristo para o arrebatamento. Veja o que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, 16 ao 18, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grito e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, aleluia, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, aonde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja que o versículo lido fala de um encontro com o Senhor nos ares. Meus amados irmãos, o evento aqui que Paulo está falando aos irmãos é o evento mais aguardado da igreja.
é o evento onde todos nós seremos transformados pelo poder da revelação do Cristo. Quando Ele aparecer, diz João, nós seremos como Ele é, porque assim como Ele é, nós o veremos. Nesse dia, meus amados irmãos, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é mau ficará bom, o que é sujo ficará limpo, porque, meus amados irmãos, este encontro é o encontro que marcará o fim da era da igreja. Neste encontro, meus amados irmãos, Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, não ficará nenhuma unha no Egito, todos nós subiremos, todos nós estaremos com Ele, e nesse dia o que se ouvirá é isto: onde está aquele povo barulhento? Onde está aqueles irmãos que faziam cultos na calçada, que estavam evangelizando nos bares, nas ruas, nas vielas, prostíbulos? Onde está aqueles irmãos que cultuavam nas igrejas? Onde estão aqueles irmãos que faziam orações? Onde estão os jovens das igrejas? Onde estão os pastores? Ah, meus amados irmãos, se estivéssemos aqui, diríamos: este povo foi embora para Sião, porque é o evento mais aguardado, é o evento do arrebatamento, e neste evento nós nos despediremos aqui e nos encontraremos com o Senhor para sempre. Está com Ele. Aleluia. Esse encontro não será de choro e ranger de dentes, mas será de grande alegria, porque depois deste encontro subiremos, nós ali cearemos com Ele e Ele ceará conosco, receberemos galardões. Ah, meus amados irmãos, o nosso coração tem que dizer Maranata, o nosso coração tem que dizer: vem, Senhor, porque este é o nosso encontro, este é o encontro entre a noiva e o noivo, o casamento esperado. Aleluia, aleluia. A nossa esperança aqui, irmãos, não é o novo presidente, não é o novo governo. A nossa esperança é a revelação do Todo-Poderoso, do que era, que é e que há de vir. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, sabem o que é que nos motiva a continuar pregando, orando, amando, perdoando, cuidando? É saber que Ele voltará. Aleluia. Eu vou amar o que não me ama, porque eu sei que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai achar amor na terra, porque este vaso frágil continuou amando, mesmo quando não era amado. Aleluia. Continue amando, continue perdoando, cuidando, sarando, porque quando Ele vier, Ele vai achar na terra fé em você. E Isaías diz que Ele se alegrará pelo fruto do seu trabalho. Aleluia, meus irmãos, esse texto é profundo, porque esse texto não fala apenas do momento em que estamos vivendo agora, nas conversões de vida, nas restaurações das almas. Esse texto também se aplica para o futuro, porque quando Ele nos encontrar nos ares, Ele se alegrará pelo fruto. Veja aqui a igreja que depois da minha morte estabeleceu-se no mundo. Ele se alegrará pelo fruto do seu trabalho no grande dia do arrebatamento. Ah, meu irmão, é hora de dizer Maranata. É hora de viver a expectativa da revelação do Cristo. É hora de dizer como Isaías: ó, se rasgassem os céus e tu descesse de novo. Ó, se os céus se fendessem e a tua glória descesse novamente. Este encontro será maravilhoso. É o encontro do arrebatamento, é o encontro do noivo e da noiva, é do Cristo e da igreja. Aleluia. Mas existe um último encontro que também nós encontramos nas Escrituras. E este encontro, irmãos, com Deus foram encontros para poderosos avivamentos. Esse é o terceiro tipo de encontro com Deus que nós encontramos na Bíblia. O momento que Deus visita o seu povo.
O momento que Deus desce e enche toda a casa. Aleluia, Deus. Este encontro é o encontro do avivamento. Este encontro é o encontro do profeta com o vale. O profeta se encontra no vale sequíssimo, mas o profeta começa a profetizar. Ó, vem Espírito dos quatro cantos da terra. Aleluia. E aviva estes ossos secos. Meus amados irmãos, esse encontro não está apenas no passado, esse encontro não está apenas para o futuro, esse encontro pode ser hoje, o dia que Deus desce e aviva o teu e o meu coração, o dia que Deus desce e desperta a minha e a tua vida, o dia que Deus desce e batiza com o Espírito Santo e fogo. Aleluia! Veja o que diz 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 1. Aleluia! Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Veja o que ela diz. 2 Crônicas 7:1 diz assim: E acabando Salomão de orar, que foi que desceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, ou seja, o sacrifício. Aleluia. Consumiu o holocausto e os sacrifícios. Quando Salomão acaba de orar, diz a Bíblia que fogo desce. Esse fogo não é um fogo simbólico, é literal. Fogo caiu do céu. E quando o fogo caiu, ele consumiu os sacrifícios. Meu amado irmão, entenda, hoje nós somos o sacrifício, e o fogo que vai queimar este sacrifício é o que desce do céu. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável. Sabe por que ele diz isso? Porque o fogo, quando desce, ele consome o sacrifício. Quando o fogo desce, ele nos consome, ele nos cobre. Ele vem de uma tal maneira que este sacrifício que sou eu desaparece, só a glória aparece. Aleluia! Aleluia! Quando a glória desce, o sacrifício tem que sumir, meu irmão. Eu e você tem que desaparecer, e só o que aparece é a glória de Deus. A primeira coisa que a Bíblia diz quando o fogo desce é isso: você tem que desaparecer, tem que sumir. A glória não é sua, a palavra não é sua, o dom não é seu, a habilidade não é sua, a capacitação não é sua. Tudo é o fogo de Deus em nossa vida, tudo é graça de Deus, tudo é misericórdia. É por isso que na igreja não tem estrela, não tem popstar, não tem holofote sobre ninguém, porque aqui, meus amados irmãos, todos nós desaparecemos, e quem aparece é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Aleluia! Avivamento é lugar de desaparecer, de diminuir, para que ele cresça. Aleluia! João disse que ele cresça, que ele apareça aí, ó, ele é o cordeiro, que ele apareça, e que eu sou apenas um mero pecador. Eu sou o vaso de barro que Paulo diz, onde a glória não está em mim mesmo, mas naquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o texto continua, versículo 2: e os sacerdotes não podiam entrar no templo, aleluia, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa toda. Aleluia. Até mesmo aqueles que diante da lei poderiam estar no templo, não estavam, porque a glória tomou a casa de tal forma, irmão, de tal maneira,
que até aqueles que se acham dignos de alguma coisa ficam de fora. Tem gente achando que merece ser usado por Deus. Tem gente achando que merece a graça de Deus. Tem gente achando que merece tudo que nós estamos sentindo neste lugar. Meus amados irmãos, quando a glória desce, a primeira coisa que nós sentimos é isto: ah, Deus, eu não mereço nada disso, eu não mereço, eu sou indigno de entrar, eu sou o Senhor, porque não há méritos em mim, não há bondade em mim, não há nada em mim, eu pequei, eu errei, tudo que o Senhor está fazendo aqui é por amor e somente por amor. Aleluia. O avivamento não é uma ferramenta que eu produzo. O avivamento não é uma circunstância que eu gero. Porque o fogo não desce, ou não sai de mim, o fogo desce do céu. Aleluia. O fogo não desce e deixa altar. O fogo desce do céu sobre o altar e para a igreja. Aleluia. Meus irmãos, chegou a hora de dizer que eu desapareço. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu tenho pecado. Senhor, eu tenho sido ingrato. Senhor, eu tenho sido rebelde. Senhor, talvez eu não tenha entendido ainda que para que o Senhor me use, eu tenho que diminuir, eu tenho que desaparecer. Senhor, visita o meu coração, vem tirar o que não te agrada, Senhor, mas visita-me com tua glória, visita-me com teu fogo, visita-me. E o versículo 3 diz: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento. Aleluia. Agora foi tão grande, irmãos, que eles começaram a se quebrantar, não aguentaram. Que coisa maravilhosa, que coisa estrondosa, ao ponto do coração deles se derreterem na presença de Deus. E agora foi tanto que eles inclinaram o rosto em terra e adoraram ao Senhor. O texto diz: e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Aleluia. A igreja do avivamento é a igreja que não se engana a si mesmo. Aleluia. Ah, meus irmãos, Deus está falando conosco nessa noite. Veja o que diz Apocalipse 3. Aleluia, aleluia. Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém. Isso diz aquele que dá fim a todas as coisas. Esse diz aquele que dá um ponto final da história. Aleluia. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Me deras que tu fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17. Como dizes, pausa. Agora o anjo vai ironizar aquela igreja. Veja: como dizes, rico sou, estou enriquecida e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça de verdade, e roupas brancas, para que te vistas de verdade, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo, aleluia, veja, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar nesta casa, eu vou entrar neste coração, eu vou entrar nesta igreja, eu vou entrar nesta vida, vou cear com Ele e Ele ceará comigo. Veja, meus irmãos, o anjo apresenta esta igreja chamada Laodiceia como uma igreja que está se achando rica, que está se achando poderosa, que está se achando capacitada de fazer alguma coisa, mas o anjo vem revelar a sua verdadeira situação, vem dizer que ele estava se enganando, e ele diz: olha, tu não sabes porque tu estás cega, que tu és um desgraçado, pobre, cego e nu, mas nessa noite eu tenho um colírio que vai fazer com que você enxergue a situação real da tua vida. Não te preocupes, eu repreendo, eu castigo todo que amo, eu só quero que você se arrependa, porque eu estou batendo, eu estou batendo, eu estou tocando, eu estou falando, eu estou dizendo. Meus amados irmãos, há quanto tempo Deus não tem falado conosco? Há quanto tempo Deus não está batendo na porta desta igreja? Há quanto tempo Deus não está do lado de fora dizendo: eu preciso entrar para a glória se estabelecer, para que eu reine, para que haja verdadeiro arrependimento, conversão, cura, sinais, prodígios e maravilhas. Essa igreja é o exemplo de uma igreja que estava se enganando a si mesmo por achar que de alguma maneira tinha a presença do Cristo. Mas o anjo diz: eu estou lá de fora batendo, querendo entrar. Porque, meus amados irmãos, todo avivamento traz como atração principal a presença de Deus. É a presença de Deus que se instaura no avivamento. E quando essa presença se instaura, meus amados irmãos, a glória de Deus é visível a todos nós. Aleluia. Mas talvez você esteja como o salmista Davi, no Salmo do capítulo de número 42, no verso 1 a 11, nós vamos encontrar Davi dizendo que a sua alma está desejando Deus, está como a corça que suspira pelas águas ali, ansiando pelo Deus vivo. Mas em seguida ele se questiona a si mesmo: mas quando é que eu vou entrar na presença? Mas quando é que eu vou se encontrar na presença dele? E lá embaixo ele vai dizer: porque te abates, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu irmão. Deus quer visitar a sua igreja, Deus quer entrar neste templo e fazer morada, Deus quer salvar vidas neste lugar, Deus quer tocar os nossos corações, Deus quer consertar o altar como Elias consertou o altar de Israel, Deus quer estabelecer o seu trono sobre esta igreja. Nós precisamos entender que para isso é preciso, meus amados irmãos, clamar pela presença, orar pela presença, desejar a presença, se humilhar pela presença, querer a presença, dizer: vem! Aleluia! Ó Senhor, vem sobre esta igreja. E agora nós voltamos para Amós capítulo 4, versículo 2. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com teu Deus. Aleluia. Meus irmãos, Deus vai se encontrar com a igreja para um poderoso avivamento. E eu creio que esse encontro começará hoje neste lugar. Aleluia. Eu creio que esse encontro poderá começar agora neste lugar. Eu creio que esse encontro começará nas nossas vidas enquanto estivermos lavando a louça, irmã de oração. Quando você estiver lavando a louça, clame pela presença. Quando você estiver dando de comida aos filhos, clame pela presença. Quando você estiver na rua dando: Senhor, fala comigo, toca o meu coração. Quando você estiver indo para a escola, faculdade, trabalhar, diga: Senhor, todo momento é momento para Deus visitar. Eu quero agora! Aleluia! Eu quero um encontro com o Senhor a qualquer momento! Aleluia! Aleluia! Aqui está outra coisa. Não
existe um tempo certo para Deus se encontrar. Nós só precisamos querer. Se você quiser, Deus vai se encontrar com você nessa noite. Se você quiser, Deus vai tocar você nessa noite. Aleluia. Aleluia. O ímpio diz: ah, irmão, quando o Senhor tocar no meu coração, eu talvez vá para o culto. É uma desculpa. Ele quer se esquivar, colocando a responsabilidade de sua decisão em um mero sentimento, em uma mera sensação, não percebendo ele que Deus está a todo instante falando com ele, tocando ele, através da natureza, através do louvor, através da pregação. Por isso, crente, não se engane também como ímpio não, viu? Você a qualquer momento pode pegar fogo. Não existe momento certo para você dizer: ah, Deus, agora pode ser. Não, meu irmão, se é pecado, se arrepende que Deus aviva. Ah, meu irmão, se é problema na mente, no coração, fala com Jesus que Ele aviva, porque Deus está pronto, meu irmão, para derramar. Deus está pronto para estender a mão, porque diz a Bíblia que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, Ele não está com a mão encolhida para que não possa resgatar a vida. Mas eu digo nessa noite que a mão não está encolhida para avivar, para tocar, para falar, para dizer, para repreender, para curar, para amadurecer e para nos avivar nessa noite. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Convidei o Eduardo. Louvado seja Deus.